Aleluia, glória a Deus. Você entende aí na sua casa que é isso, né? Que os céus nesse momento estão fazendo a mesma coisa que nós aqui na terra, adorando, dizendo santo, aleluia, glória a Deus, seja glorificado e exaltado o Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu quero nessa noite convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo número 10. Nós vamos ler do verso de número 25 ao 37. Lucas 25 ao 37. Aleluia. Abra a sua Bíblia, ou ligue o seu aplicativo aí na sua casa. Nós vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Eles então lhe tiraram as roupas, espancaram e foram deixados quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe e as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quero orar com você nesta noite. Espírito Santo, nós estamos diante da tua palavra, e diante da tua palavra, recebendo então a revelação do teu Espírito, nós pedimos, Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, porque esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa no Senhor, que nós saiamos dessa celebração online alimentados e cheios da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Nós podemos nessa hora olhar para a nossa realidade, e ao olhar para a nossa realidade a gente pode perceber muitos desafios. E eu quero começar nessa noite perguntando: como você tem olhado a realidade que está à nossa volta? Nós vemos pessoas a cada dia morrendo, nós vemos a cada dia pessoas lutando com as questões do racismo, a dor da pandemia. Nós acompanhamos durante essa semana uma nuvem de gafanhotos que estava sobre a Argentina, e assim correndo o risco de ir para outros países. Ou seja, várias situações acontecendo no nosso meio, várias situações acontecendo no mundo, e a gente precisa parar e pensar como nós temos olhado essas coisas, como nós temos percebido as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu gostaria nessa noite de refletir com você sobre algo que tem falado fortemente ao meu coração como líder nessa noite, e trazer também essa reflexão ao seu coração a partir da parábola do bom samaritano,
que é registrada aqui no Evangelho de Lucas, e também os princípios e as expressões que ensinam muito a nossa vida nesta hora. A palavra fala que havia um perito da lei, alguém que conhecia a lei, alguém que sabia o que talvez estava perguntando e conversando com Jesus naquele momento. E ele pergunta a Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu, esse perito da lei, ele dizendo a esse perito: olha, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. E talvez ele poderia pensar que aquele diálogo fosse terminar naquele momento, mas o perito da lei, ele faz uma outra pergunta a Jesus e pergunta: Jesus, quem é o meu próximo? Interessante que quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele estava na verdade revelando o coração dele, revelando aquilo que estava no coração dele, talvez perguntando: quem eu devo amar? Talvez perguntando: quais são as pessoas que são valiosas para mim? Talvez perguntando: a quem eu deva perdoar, a quem eu não deva, a quem deva eu fazer o bem, a quem deva eu não fazer. Porque, na verdade, o próximo é aquele que a gente se permite fazer próximo. Próximo não tem a ver com a geografia, aquele que está do meu lado, mas próximo é aquele que eu me permito fazer próximo. Talvez ele estava indagando: mas quem eu deva alcançar com o meu testemunho? A quem eu deva fazer isso? E aí, Jesus, talvez respondendo quem era o seu próximo, e para responder essa pergunta, na verdade, todos nós, na nossa caminhada, somos tentados, a fazer isso. E aí Jesus conta uma parábola. Jesus conta essa parábola do bom samaritano. E Jesus, ao contar, ele fala de 3 pessoas que passam por ali para ajudar esse homem. A primeira pessoa, Jesus fala que passou ali o sacerdote e se aproximou. Talvez o pensamento que nós temos é que, olha, o sacerdote vai ajudar. Aliás, o sacerdote foi aquele que foi chamado para ajudar as pessoas. O sacerdote é aquele que ajuda o outro. E aí, quando a gente pensa que estaria tudo bem, o que acontece? O sacerdote, ele passa do outro lado. Passando um pouco, passa o levita. Não, o levita vai ajudar. O levita vai caminhar com essa pessoa, ele vai ajudar. Aliás, o levita, agora vai ficar tudo bem, porque o levita era um servo. Mas a palavra vai mostrar que aquele levita também, ele passa do outro lado. Alguém que talvez poderia ajudar, estender a mão, passa do outro lado. E aí Jesus vai descrever na palavra que chega um homem, um samaritano. Interessante que ao contar essa parábola a um judeu que era o perito da lei, não poderia haver nomenclatura melhor para que Jesus pudesse usar naquela parábola, a não ser de fato o bom samaritano ou o samaritano, porque naquele contexto samaritanos não se davam com judeus. Então Jesus usa uma figura de um bom samaritano fazendo algo que é bom para confrontar a realidade dos judeus, a realidade daquele perito ali da lei, uma figura importante, ao mesmo tempo tão antagônica, para trazer algo ao coração daquele perito, daquele homem, algo para confrontar ali a cultura judaica, oposto naquele momento. E Jesus exemplifica isso para também moldar e tratar o nosso coração nesse tempo. E aí, conhecemos a história e sabemos o decorrer dessa história. E conforme Jesus também ensinou em outra ocasião, que o bom samaritano, aquele, que andou a 2ª milha. E aí, a palavra de Deus fala algo para nós aqui, que Jesus disse para ele: qual desses, perito da lei, você acha que foi próximo daquele homem que estava caído ali? Qual desses? E ali aquele homem responde: é aquele que teve misericórdia. Repare que ele não fala, ele refere-se àquela pessoa, o samaritano, como aquele, de tanto era talvez ali o ódio aos samaritanos,
A aversão aos samaritanos era tão grande que ele só conseguiu dizer: é aquele que fez, aquele que teve misericórdia. E aí, a palavra conclui e a história diz assim: vai então você e faz o mesmo. Mas como assim? A palavra, Jesus conclui a história ao período da lei dizendo: olha, vai e faz ali o mesmo. Faça o mesmo. E talvez nós precisamos nesse tempo também ter essas mesmas iniciativas. Precisamos também olhar o outro com misericórdia. E nessa hora Jesus também diz para mim e para você: vai e faça o mesmo. Muitas pessoas esperam que a igreja desenvolva um programa, desenvolva um projeto, desenvolva algo totalmente complexo, para que a gente possa dar uma resposta para aquilo que Deus quer de nós. Quando na verdade esse evangelho que é simples, e às vezes nós complicamos aquilo que Deus simplificou, porque se é mais fácil complicar do que simplificar, não é verdade? Então a gente quer complicar aquilo que o próprio Jesus na cruz do Calvário simplificou. Então a gente não precisa de um programa, a gente não precisa de um evento. A palavra do Senhor diz: apenas vai, faça o mesmo e mostre misericórdia. Apenas viva essa realidade. O samaritano fez muitas coisas, mas sabe o que mais marca na história desse homem? É que ele não foi embora. Uma coisa que ele fez: ele não ignora a dor do outro, ele investe no outro a qual ele nem conhecia. Ele olha para essa pessoa e simplesmente dá importância à dor dela. Ele não fingiu, ele não deixou que o problema passasse desapercebido, ele não largou o homem. A partir do primeiro encontro, ele foi até o fim. E aí, nós precisamos transformar as nossas perspectivas. Qual as perspectivas que estavam aqui nesse texto? Primeiro, a perspectiva de um problema. Para o sacerdote e para o levita, aquele homem representava um problema. Mas para o bom samaritano, aquele homem representava um convite, uma oportunidade para que a glória de Deus, o amor de Deus se manifestasse naquele lugar. Uma oportunidade para amar. Também uma oportunidade para Deus mudar a rota do amor no nosso coração. E ali precisamos entender, olha só, que se você se apoiar no amor de Deus, o próprio amor de Deus vai transformar as suas perspectivas de olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as circunstâncias que te cercam. O amor de Deus muda a nossa forma de olhar as coisas. Ora, se você teve um encontro com Deus, o amor entrou no seu coração. E a palavra diz que o amor de Deus ele foi então derramado em nossos corações, na nossa vida. Você recebe amor de Deus, porque o amor se transformou, se fez carne e habitou em nós. Ele está em nós. E aí nós precisamos entender que aquele homem ele vê então uma oportunidade para amar. E aí eu pergunto para você: qual de nós, ou quem nós seremos nesse tempo? Porque também nós temos sido afetados pelas circunstâncias. Nós também temos sido afetados por essa pandemia. Várias pessoas, de alguma maneira ou outra, estão sendo afetadas pelo isolamento, afetadas pelos distanciamentos, afetados pelas perdas de pessoas que talvez mais amavam. Todos nós estamos passando por esses desafios na nossa vida, com essas perdas. E a grande questão é como nós estamos lidando com isso no nosso coração. Porque a gente tem visto, às vezes, interrupções nos nossos trabalhos, interrupções nos projetos da igreja, interrupções na nossa vida pessoal. E às vezes os nossos planos, eles são interrompidos, a nossa agenda é interrompida. Olha, tudo se reconstrói em torno dessa pandemia. Tudo está sendo refeito, tudo está se reorganizando. E aí,
Eu queria que você refletisse comigo, que apesar disso tudo estar acontecendo, você não precisa se colocar num papel de vitimização. Você não precisa ser vítima. O lugar da vítima não precisa ser seu nessa história. Porque quando você entende o amor de Deus, você tem a sua vida então transformada. Nós vamos nos espelhar em quem nessa noite? Olha só, quem você vai escolher ser? A primeira opção, a escolha do sacerdote. A escolha dele era uma escolha de colocar limite no seu amor. E aí a palavra vai mostrar para nós que o sacerdote, ele coloca limites. Ele naquele tempo, ele decide não amar aquela pessoa. Ele decide não se envolver. Olha, não vou me envolver com esse problema. Não vou me envolver com isso daqui. Ele se torna alguém que é indiferente. E olha só, escute isso. A indiferença coloca limite na nossa forma de amar. A indiferença diz a quem nós devemos amar e a quem nós não devemos amar. E esse sacerdote se coloca disso. Talvez pensasse que o homem que estava ali à beira da estrada fosse muito diferente dele. Esse homem é muito diferente de mim. Não tenho tempo para ele. Porque às vezes nós escolhemos amar aquele que se parece com a gente. A gente escolhe às vezes se relacionar com aquele que parece comigo, aquele que é como cada um de nós. Porque é muito fácil a gente amar alguém que se parece com a gente, que gosta das mesmas coisas que a gente, que curte as mesmas coisas que a gente curte, e compartilha das mesmas coisas que a gente compartilha. Alguém que aparentemente se apresenta com uma imagem muito bonita, a gente escolhe amar essas pessoas. Quando na verdade nós precisamos entender que nós nunca saberemos o que é amor enquanto nós não experimentarmos amar alguém que seja diferente de nós. Nós só vamos experimentar amor quando a gente for ao encontro daquele que é diferente dos nossos paradigmas, dos nossos conceitos, dos nossos padrões estabelecidos. Quando o diferente se encontra conosco, aí é que o amor é colocado em xeque. Aí que a gente prova se a gente verdadeiramente ama o nosso próximo ou não. E aí é mais fácil a gente amar a quem parece conosco. E às vezes a gente entra na rota de querer mudar as pessoas. Olha só, as pessoas a quais a gente mais quer mudar, talvez é aquelas que mais mudam o nosso caráter, mais mudam a nossa vida. Às vezes, nós estamos assim, né? Pastor, eu estou orando há tanto tempo para o meu marido se converter, há tanto tempo para os meus filhos se converter, há tanto tempo para as pessoas da minha casa se converter. E sabe o que eu penso? Que às vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, porque nós queremos, né, lidar diretamente com a pessoa. A gente quer mudar o comportamento da pessoa, quando deveria ser ao contrário na nossa vida. Quando deveria ser a partir do nosso relacionamento com Deus. Ao me relacionar com Deus, Deus afeta a minha vida, Deus toma o meu coração, Deus me transforma. Aí eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu entro num processo de rendição a Ele. E quando eu me rendo a Ele, tudo ao meu redor se transforma. E Ele transforma você, transforma as pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pessoa que para você talvez seja um problema, a pessoa que talvez para você seja o maior desafio, Deus te mostra que ela apenas é uma vítima de alguém que ainda não entendeu o amor de Deus sobre o coração dela, de alguém que ainda não entendeu que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para transformar. E aí, ao invés de você se afastar dessa pessoa, Jesus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu preciso que você se associe a mim no projeto que eu tenho para a vida dessa pessoa, que você se associe a mim no projeto de salvação, de transformação da pessoa. Você quer transformar a vida de alguém? Comece adorando a Deus. Comece a se entregar diante de Deus. Permita que a pessoa que está ao seu redor sinta o impacto do seu relacionamento com Deus. E assim as coisas vão mudar, a realidade será transformada. E aí, a segunda opção que nós temos
a escolha do levita. Não limite o seu tempo. Olha só o que acontece. Você pode escolher ser como levita, aquele homem separado para o serviço. Levita é aquele que estava envolvido com o serviço da casa de Deus. E talvez, para a gente que pensa que aquele que é levita, aquele que não tem limites, aquele que se entrega. Mas esse homem, ele decidiu então colocar limite em seu tempo. E portanto ele não ajudaria. Ele começou naquele momento, mostrar que a sua generosidade não estava naquilo que é o propósito de Deus. Ele então colocou na sua generosidade, naquilo que poderia investir na vida do outro. Ele se afasta desse projeto original de Deus para a vida dele. Porque a nossa generosidade, escute bem, a nossa generosidade fala muito sobre aquilo que está no nosso coração. Nós não devemos ser conhecidos como pessoas que são prósperas. Nós devemos ser conhecidos como homens e mulheres que são generosos. Porque olha, a alma generosa, essa prosperará. Generosidade é dar àquele que não merece, é dar sem olhar a quem, é fazer para que você seja transformado. Nós somos abençoados e transformados, não é quando a gente recebe, é quando a gente é capaz de entregar, é quando a gente é capaz de dar. E aquele homem talvez pudesse dizer assim: não tenho tempo para isso, eu tenho tantas coisas, eu estou ocupado demais, eu estou ocupado com as minhas coisas, eu tenho outros compromissos. E aí, não coloque limites no seu tempo. Sabe por quê? O tempo a falta de tempo pode roubar do nosso coração aquilo que é essencial. E a gente acha tempo para tudo aquilo que é prioridade na nossa vida. Se você colocar na sua vida que é prioridade você estudar, você vai achar 1 hora sequer no seu dia para estudar. Porque tudo aquilo que é prioridade, a gente encontra um tempo. Então, se de fato entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus for prioridade para o seu coração, você vai encontrar um tempo para exercer essa entrega em amor. E aí, a terceira escolha, a escolha do samaritano. Ame verdadeiramente. Nós temos uma escolha a fazer. E nós podemos ser como aquele bom samaritano, aquele homem que se entregou, que amou, que de fato se lançou para viver um projeto de Deus. Ele viu ali uma oportunidade. O bom samaritano, ele fez algumas decisões. A primeira decisão do bom samaritano, guarde isso no seu coração, foi que o seu amor não olharia para o outro. O amor do bom samaritano não olharia para o outro. Sabe, porque amor é uma atitude, é uma decisão que nós fazemos no nosso dia a dia. A segunda decisão daquele bom samaritano era que o seu amor não andaria em outra direção. O seu amor não andaria em outra direção. Ele decidiu que não viraria as costas. Ele decidiu que ele não faria pouco caso daquela dor, mas ele andaria na direção da dor daquele homem. E aí, a terceira decisão que ele faz é que o amor o levaria ele a se envolver. Ele investiu, ele se doou. E quando nós nos envolvemos, olha só, quando nós nos envolvemos, isso significa que nós, eu e você, estamos colocando o ombro debaixo do fardo de outras pessoas. Nós estamos colocando o ombro debaixo do fardo de outras pessoas, de alguém que precisa de ajuda. Sabe o que eu aprendi na minha vida e no meu ministério? Que quando a gente faz isso, a gente coloca o peso dos outros nos nossos ombros, nós paramos de criticar, nós deixamos de criticar. Porque às vezes nós temos a leve tendência, ou a péssima tendência, de criticar a igreja, de criticar os pastores, de criticar a liderança. Porém, não queremos nos envolver com a dor, não queremos nos envolver com o problema, não queremos nos envolver com aquilo que está acontecendo e se doar, como muitas pessoas têm feito nesse tempo. E aí, é muito fácil criticar quando você não investe. Quando você não investe naquilo que está fazendo, o Deus está fazendo nesse tempo. E aí,
quero que você lembre de algo, que o amor custou algo por você. O amor custou. No reino de Deus tudo é pela graça, mas nada é de graça. Ou seja, o amor também sempre nos custa algo, assim como custou algo para o bom samaritano. A palavra do Senhor diz, olha, coincidentemente ou não, lá em 1 João 3,16, assim como Deus deu a sua vida por nós, assim nós vamos dar a nossa vida em favor de outros. O amor vai custar. Você quer amar a sua igreja, isso vai custar algo para você. Mas como é bom a gente se entregar, como é bom a gente se entregar por renúncia. Se você entende que o amor vai custar algo para você, para ele o preço foi alto. Custou o tempo, custou o recurso, custou o dinheiro que ele levava com ele na viagem, custou a mudança de plano que ele tinha. Mas olha só, o samaritano tinha um caminho à frente. Ele ajustou, ele se moldou e viveu aquilo. Mudou de direção. Esse é o nosso maior exemplo. Sabe por quê? Nós vamos entender que o amor, ele se revelou a nós. O amor se revelou a você. Agora, o que eu preciso fazer é que esse amor seja glorificado na minha vida. Agora, o que eu preciso fazer é que esse amor seja glorificado através da minha vida. Esse amor precisa ser glorificado através da sua vida. Quando você sai dessa live, você precisa ser uma pessoa diferente. E quando você se relacionar com outras pessoas, ver a diferença, você vai dizer, glória a Deus. Sabe por quê? A palavra diz que quando o Senhor Jesus fazia os milagres aconteciam, a palavra diz que todos glorificavam a Deus. E aí, para a gente encerrar, guarde o seu coração, a medida das suas experiências, daquilo que você tem feito, será a glória de Deus. Se Deus é glorificado naquilo que você tem feito, se Deus é glorificado naquilo que você tem recebido, a glória de Deus. Sabe o que é isso? Quando você chegar em casa, antes de fazer qualquer coisa, manifeste o amor de Deus e diga, glória a Deus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, na sua casa, e diga, olha, em vez de falar alguma coisa, diga, glória a Deus, porque nisso é glorificado o Senhor Jesus. Diga, glória a Deus, o Senhor se revela em nós. E por isso, nesse tempo, meu irmão, minha irmã, para de chorar, para de mimimi, principalmente nas redes sociais. Sabe, as pessoas, quando veem a sua publicação no Facebook, no Instagram, no grupo do WhatsApp, precisam dizer, glória a Deus. A grande questão é se a nossa vida tem glorificado a Deus, assim como a vida do bom samaritano estava glorificando a Deus. Entenda, você só vai postar algo no Facebook, no Instagram, no grupo do WhatsApp, se isso glorifica a Deus, a ponto de que as pessoas chegam, glória a Deus, que elas vejam Deus através da sua atitude, através daquilo que você tem feito nesse tempo. E aí, nós vamos entender sempre que nós estamos muito preocupados com nós mesmos, com os nossos ministérios, com a nossa forma de fazer, e pouco preocupados com a glória de Deus, porque nisso Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser glorificado em todas as coisas. Sabe, eu quero dizer algo para você, que ao invés de você talvez criticar o seu esposo e a sua esposa dentro de casa, comece a amar mais, para que Deus seja glorificado. Ao invés de apontar um para o outro os seus erros, os seus defeitos, comece a amar para que você glorifique a Deus. É muito difícil tentar viver na vida baseada em mudar o outro conforme as minhas expectativas, conforme os meus desejos. Talvez quando você descobrir isso que eu estou dizendo para você, pode ser muito tarde na sua vida, e você pode ter deixado de desfrutar dos melhores dias que você poderia ter vivido, enquanto estava buscando transformar o outro na força dos seus braços. Mas, entenda, ame a Ele. Se o que está no seu coração
não tem o propósito de revelar a glória de Deus, escute algo, não faça. Sabe por quê? As nossas boas intenções, se não estiverem alinhadas com o Espírito Santo de Deus, não podem fazer nada e alcançar jamais o mundo espiritual, aquilo que é importante para nós. Portanto, faça tudo para a glória de Deus. Assim como esse bom samaritano, olha, viveu para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é reconhecer Deus em todas as coisas da nossa vida. Você quer viver para a glória de Deus? Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero declarar sobre a sua vida. Ame. Sabe, você vai ver as coisas e vai dizer glória a Deus. Você vai abrir o WhatsApp da igreja e você vai dizer glória a Deus. Você vai encontrar com as pessoas ao seu redor e você vai dizer glória a Deus. Porque o amor, ele se predispõe a marcar o início e o fim de ciclos na nossa vida. Assim como esse homem, que se entregou, assim como esse homem que fez, que se doou, você pode também fazer isso. E se você, nesse tempo que está acompanhando a nossa live, pensou até em desistir, ou melhor, talvez você não saiba como continuar. Às vezes você não quer nem desistir, mas você não sabe como continuar. Você não sabe como prosseguir. Você não sabe como avançar. Porque, aliás, você fez e não teve reconhecimento. Você trabalhou, se esforçou e não teve reconhecimento. Talvez você está pensando, Senhor, eu preciso me arrepender porque eu passei do lado de uma pessoa que precisava da minha ajuda e eu negligenciei. Então, nesta hora, é preciso viver muito mais de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você nesse tempo. Feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Oh Deus, eu sei que o Senhor está imprimindo em nós as habilidades do bom samaritano. Eu sei que o Senhor está forjando o nosso caráter. Por isso, ó Deus, nesse tempo tira os nossos pés do chão. Tira, Deus, os nossos pés do chão e nos leva a viver para o Senhor, a mudar a nossa forma de amar, ainda que isso custe algo, porque custou muito caro para o Senhor. Custou a sua vida, Jesus. E nós queremos dessa forma também dar a nossa vida em favor de outros. Queremos estar envolvidos, ó Pai. Queremos doar os nossos recursos. Queremos doar o nosso tempo. Queremos doar todas as coisas para que o Senhor seja glorificado. Queremos que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Através, Pai, de tudo aquilo que fazemos, de todo o nosso trabalho, de todo o nosso esforço. Nós queremos, Jesus, e por isso nós te adoramos nesta hora. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai.